pessoal. Oi, gente. Tudo bem? Vamos entrando. Vai curtindo aí, vai mandando um coraçãozinho. Envia esse aviãozinho aqui, ó. Convida os amigos pra live. O pessoal se juntar com a gente. Manda bastante coraçãozinho aí. E vamos entrando, vamos começar. Hoje nosso assunto é bem legal. A gente vai falar sobre o uso da ventosa. Oiê! Na massagem, o uso da ventosa na liberação miofascial. Então é um assunto bem legal pra gente conversar. Só me dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo certo aí? Então eu quero começar explicando um pouco sobre o que é a fáscia, né? O que é a fáscia muscular? Então, por que a gente fala de massagem desportiva? Ah, que bom, obrigada, gente. Por que a gente fala de massagem desportiva? Por que a gente fala de liberação miofascial? Então, se é facial, o que é a fáscia? Então, é importante que a gente entenda primeiro o que é isso. Então, eu vou explicar de uma maneira assim, bem simples, para que fique bem fácil o entendimento. Então, só para ilustrar, quando a gente compra uma carne, que a gente vai lá no mercado, no açougue, compra uma carne, que a gente compra a peça inteira, vocês já repararam que algumas delas vêm com uma pele bem fininha envolvendo essa peça de carne? Uma peça bem, é uma coisa bem fininha, uma pelezinha meio esbranquiçada, envolve toda essa musculatura, né, que é essa carne. Isso é a fáscia, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, a fáscia muscular, ela tá ali envolvendo todas as musculaturas, envolvendo todas as vísceras. A gente tem ela entre a pele e a gordura, no tecido adiposo, a gente tem. Então, não é somente ali na parte muscular. Então você imagina, a gente tem uma musculatura com uma fibra nessa direção, a outra com uma fibra nessa direção, o outro músculo. Imagina eles se contraindo, eles roçando um no outro. Então isso não acontece, isso até atrapalharia, causaria lesões, porque a gente tem a fáscia que está envolvendo uma musculatura e a fáscia que está envolvendo outra musculatura, tá? Então, são as fáscias que elas escorregam entre si, tá? E essa fáscia muscular, ela tá no corpo todo, tá bom? Então, ela tem... ela é uma coisa que ela vai se ligando a outra. Então, ela começa aqui nesse músculo, ela acaba esse músculo, ela já se liga no outro, ela se liga... Então, ela tem uma conexão entre elas. E é como se, imagina uma teia de aranha, como se eu chegasse lá na teia de aranha e colocasse o dedo e puxasse. A hora que eu coloco o dedo na teia de aranha e dou uma puxadinha, o que a teia de aranha faz? Então ela tá aqui, né? A hora que eu puxo, ela faz isso, ela vai e volta, porque ela é um todo. A mesma coisa acontece na fáscia muscular. Então é por isso que quando a gente fala assim, olha, você tem que alongar essa musculatura, você tem que alongar também essa fáscia muscular, porque essa fáscia muscular, ela é toda interligada. Então, às vezes, uma dor que a gente tem cervical, por exemplo, pode ser devido a um problema de uma pisada errada, que com isso causou alguma coisa na face, algum encurtamento, e aí esse problema dessa fáscia lá no pé vai acarretar problema aqui na minha cervical. Então, só para entender que a gente é um todo. Nós não somos pedaços, não somos partes. A gente até é parte, mas tudo interligado, tá bom? Então a fáscia eu tenho em todas as camadas, desde a camada de gordura, na camada muscular, nas vísceras. Então todo o meu corpo tem fáscia muscular e tem a fáscia, né? E todas elas são unidas entre si de alguma maneira, tá? Fiz várias anotações para não esquecer de falar nada, tá bom? Então, às vezes eu tenho um problema na fáscia a nível de víscera,
que vai resultar a nível de pele, porque tudo tá interligado, vai chegar aqui em cima na pele, tá? Então ele é um todo, a gente é um todo, nós indivíduos somos um todo, não somos partes. Por isso que quando eu penso em fáscia, eu penso no todo, tá bom? E a fáscia, gente, ela não é simplesmente uma pelinha. A fáscia tem musculatura lisa, ela tem tecido conjuntivo, ela tem uma circulação, ela tem uma capilares nela, e ela tem os nervos autônomos também inervando essa fáscia. Então imagina só, ela não é uma coisa só, uma pele só. Ela tem toda essa parte conjuntiva, toda essa parte muscular, toda essa irrigação e toda essa inervação. Então tudo isso pode me resultar em algum problema se ela não estiver em ordem, organizada ali dentro do meu corpo, tá? Então a fáscia muscular, ela responde tanto uma tensão mecânica, seja essa tensão de estiramento, como também uma tensão de pressão. Tudo isso vai fazer com que ela responda, ela dê alguma resposta, seja boa ou seja ruim, dependendo do estímulo que eu tô dando, tá? Então ela tem percepção do movimento. Qualquer movimento que eu faço, isso é perceptível na fáscia. Então é a fáscia que permite que a musculatura se contraia em todos os sentidos. Então quando a gente pensa no músculo, a gente pensa na origem e na inserção. As fibras estão nessa direção, então a gente acredita que ela só vai contrair e relaxar no sentido da origem da inserção. E não é bem isso que acontece. Então ela tem fibras aqui, mas ao mesmo tempo ela tem fibras em outros sentidos, a musculatura. E a fáscia vai acompanhar cada sentido dessa musculatura. Então ela tem percepção do movimento, ela tem nocicepção, o que mais? Ela tem a regulação do sistema nervoso autônomo. Olha isso que legal. Então qualquer alteração do meu corpo pode resultar numa alteração do sistema nervoso autônomo. Assim como uma alteração do meu sistema nervoso autônomo pode resultar numa alteração da minha fáscia, tá? Então ela é o maior órgão sensorial que eu tenho no meu corpo. De todos os órgãos sensoriais, a fáscia é o maior deles. Olha a importância que a gente a dar para a fáscia, né? Então uma resposta que a gente quer quando a gente trabalha a fáscia muscular, quando a gente faz essa liberação, quando a gente faz esse alongamento, é uma lubrificação. Porque você concorda comigo, a fáscia tá aqui, a outra fáscia já tá aqui em cima, né? Um músculo tá aqui, o outro músculo tá aqui. Então essa fáscia, elas se roçam entre elas. Vou usar uma palavra bem fácil para vocês entenderem. E aí quando eu faço essa liberação, esse alongamento, eu tenho uma lubrificação local, uma reidratação dessa fáscia. Então ela deixa de ser densa, deixa de ser tensionada e ela fica mais fácil de deslizar uma sobre a outra, como se eu passasse um creme na minha pele e deslizasse uma mão sobre a outra, né? Eu tenho uma lubrificação, uma hidratação no local que me facilita isso. Então, fisiologicamente falando, a fáscia, ela tem uma ligação também com o nosso sistema nervoso emocional, e eu vou explicar por quê. Olha que legal, fiz bastante anotação aqui, ó. Então, a fáscia, quando ela é tensionada, ela vai me dar uma alteração física, postural, e também pode me dar uma alteração emocional. E o contrário também é correto. Uma alteração emocional pode me dar um tensionamento de fáscia muscular. Concorda comigo que se eu tô estressada, se tô nervosa, eu fico contraída, e contraindo a minha musculatura, eu também estou tensionando a minha fáscia. E com isso, eu vou causar dor muscular. E o contrário também. Uma pessoa que vive tensa, com dor muscular, com essa fáscia tensionada, ela vai estar extremamente irritado por conta da dor. Então, tá vendo como o emocional controla a fáscia e a fáscia controla o emocional? Elas estão interligadas. Uma age sobre a outra, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui sobre a fáscia. Então, a biointegridade dessa fáscia
vai ser alterada de acordo com o estresse mecânico e com o estresse emocional. Então, para eu ter a face ali bonitinha, funcionando certinha, eu não posso ter nenhum estresse mecânico sobrecarregando a minha musculatura e sobrecarregando uma víscera ou sobrecarregando a minha face, da mesma maneira que eu não posso ter nenhum estresse emocional, que também vai resultar na mesma coisa. Então, o medo, a ansiedade, tudo isso vai ativar o meu sistema simpático e repercutir, seria a palavra mais correta, na fáscia, no resultado que a fáscia vai dar no meu corpo, nessa alteração, nessa tensão de fáscia, tá bom? Então, é por isso que tudo tá interligado, como eu disse anteriormente. Então, às vezes a gente pega aquele paciente com dor muscular e você trabalha, você já não sabe mais o que fazer para entregar um resultado de melhora da dor do seu paciente. E aí, quando você vai conversar com ele, você vai mais a fundo da raiz do problema, você vê que às vezes é uma questão emocional e ela não vai melhorar porque isso está sobrecarregando a fáscia, porque ela é ligada ao sistema nervoso autônomo, né? Então, eu preciso aí controlar a parte emocional do meu paciente, fazer ele trabalhar isso com uma psicóloga ou alguma outra ajuda profissional, para ele poder liberar esse sentimento, essa parte emocional que está travando essa musculatura e, consequentemente, tensionando a minha face muscular. Tá bom? Falei. Então, ó, vou explicar para vocês como que a ventosa vai agir, então, não só na melhora da dor muscular, no distensionamento dessa fáscia, na melhora da amplitude de movimento e, consequentemente, no emocional. Porque se essa tensão, se esse emocional está abalado por causa dessa tensão, eu melhorando a tensão, eu melhoro o emocional do meu paciente. Então, eles estão interligados. Nós somos um todo, lembra que eu falei lá no começo? Tudo está interligado, emocional, o físico, e as tensões, né, do dia a dia. Então, quando eu mudo esse padrão de emoção, esse padrão de crença, eu melhoro a parte física, tá? E quando eu melhoro a parte física, eu mudo esse padrão de emoções e crenças também. Então, eu alivio os dois pontos, tá? Então, a fáscia, ela é um tecido conjuntivo, ela tem musculatura, ela tem irrigação, ela tem estímulo do sistema nervoso também, do sistema nervoso autônomo. Então, tudo isso vai ajudar na flexibilização dessa fáscia. Se tudo estiver em ordem, ela vai ser uma fáscia flexível, hidratada, e o meu organismo está íntegro, reintegrado. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui. Falei dos capilares, falei dos nervos autônomos. Agora eu vou entrar com vocês na ventosa, tá? Como que a ventosa vai agir na liberação dessa miofasce, né? Da liberação miofacial. Então, a ventosa vai agir na liberação miofacial, relaxando, trazendo uma hidratação nessa fáscia muscular, traz uma hidratação ali com sangue que vem para o local, oxigena essa face e com isso ela consegue deslizar muito melhor. E ela alonga, né, gente? Nós que somos físicos, a gente sabe, a gente faz um alongamento da musculatura e a gente tem que alongar a face. Então, como que o físio faz alongamento de face muscular na maioria das vezes? Mão em X e empurra essa pele, porque eu sei que logo abaixo da pele eu já tenho a minha face muscular, ali mesmo no tecido gorduroso, até mesmo antes de chegar da musculatura. Então, se eu alongo essa face muscular, eu melhoro o padrão de dor do meu paciente. Então, é na pressão mesmo, é na força, é no atrito que eu vou conseguir ter essa liberação. Então, eu vou usar a minha ventosa deslizando. Só que é diferente da gente usar a ventosa, por exemplo, quando eu quero relaxar uma musculatura. Quando eu quero relaxar essa musculatura,
eu vou lá com a ventosa, com uma pressão menor e faço o deslizamento de uma maneira suave, porque eu quero relaxar. Então, por isso que a massagem relaxante, o sentido da massagem relaxante é levar o paciente ao relaxamento e adormecimento, né? Então, por isso não tem como eu fazer uma massagem relaxante num atleta que está se preparando para jogar. Ah, eu vou entrar em campo daqui 2 horas, agora eu vou fazer uma massagem relaxante. O sentido da massagem relaxante é trazer a pessoa para dentro, relaxar essa musculatura, né? Então é totalmente diferente de uma massagem desportiva, que é o contrário que eu quero. Eu quero que o paciente desperte, acorde. Então a massagem desportiva eu posso fazer antes de um jogo, de um treino, preparando esse atleta para isso. Já a massagem relaxante eu não posso fazer antes, somente depois. Desportiva eu posso fazer antes e depois, tá? Então a pressão da ventosa na desportiva, ela é bem mais forte do que a pressão que a gente usa para relaxar. Então eu estou ali tirando nódulos, dissolvendo pontos gatilhos. Então a pressão é mais forte e eu faço o deslizamento. E essa pressão é tão forte que é difícil eu conseguir deslizar essa ventosa. Muitas vezes eu tenho que circular, então eu vou trabalhando com a ventosa, deslizando e circulando. Eu saio daqui, vou circulando, até onde eu quero. E aí eu vou trabalhar tanto nas fibras longitudinais, quanto na fibra transversal, em todos os sentidos, tá? E se eu tô ali no meio e eu acho um ponto gatilho, eu vou e deixo ela fixa sobre o ponto gatilho. Eu coloco ela com uma sucção mais forte e deixo ela ali. Então, a ventosa na massagem desportiva, a ventosa com a função de liberação miofascial, dói. Não é pouco, não. Ela dói bastante. Tudo bem até aqui? Tô falando muito rápido? Parece que hoje eu tô no 220 aqui, né? Tá dando pra entender? Dá um joia aí pra mim. Olha, tô bastante gente. Ai, coraçãozinhos, que eu gosto, gente. Manda coração pra mim. Entenderam até agora? Tudo ok? Então vamos continuar. Então vamos lá. Então aqui, nessa massagem, nessa prática desportiva, eu tenho que ter mais lubrificação na minha pele. Então eu preciso de ter mais óleo ou mais creme. Nesse caso eu gosto mais do óleo, porque ele vai conseguir deslizar de uma maneira mais fácil. Porque a sucção, gente, não é a mesma sucção que a gente usa na massagem relaxante, é uma sucção forte. E se eu não tiver uma boa lubrificação de pele, eu machuco a pele. Então é muito comum na desportiva ficar aquela marca, aquele arrastão vermelho, bem vivo mesmo. Porque a força da pressão, da sucção é muito grande. Mas tudo bem, isso acontece. Mas acontece porque tem esse objetivo para acontecer. Eu tô dizendo aqui, gente, de pacientes saudáveis. De pacientes não, né? De atletas eu tô falando. Eu não tô falando de lesão. Na lesão, de maneira nenhuma eu posso fazer isso. De maneira nenhuma eu posso pôr essa pressão. Aqui é um atleta, é um paciente saudável, que eu estou fazendo uma liberação miofascial para ele voltar mais rápido pro game. Entenderam isso? Entendeu por que lá quando eu dou o curso da massagem relaxante e da ventosa na massagem relaxante, gente, sucção leve, o que eu quero? Causou hiperemia? Tira, para. Aqui não. Na desportiva não. Aqui eu vou judiar, entre aspas, do meu paciente. Eu tenho mais pressão e o deslizamento vai doer. Então imagina, a gente pega um atleta que aí você vai fazer uma liberação miofascial de coxa. Ele tem muito pelo. Se eu não tiver uma boa lubrificação de óleo, essa ventosa vai doer. Porque o fato de eu colocar a ventosa, ela tracionar a pele já dói. Aí vem pelo. Uma coisa é a gente puxar o cabelo, né? Então isso dói. Tenho que ter uma boa lubrificação para poder trabalhar, tá? E pode ser usado também nesse caso, gente, a endermoterapia, o aparelho de endermo, de sucção, é muito fácil de utilizar nesse momento.
Então é muito mais fácil do que eu ficar sugando lá com a ventosa trabalhando. E nesse caso, ao contrário da relaxante, da modeladora, na drenagem que eu falo, usa o copo maior, não fica com o copinho menor, o lugar é grande. Eu não quero que aquilo fique soltando a pressão a todo momento. Aí sim eu vou usar o copo médio, entendeu? Eu vou dar preferência para os menores, não aquele pequenininho. Um pouquinho, uma abertura, né? Um diâmetro um pouquinho menor do que o copo grande que eu vou usar lá, tá? Porque eu não quero que esse copo fique escapando. E eu estou trabalhando numa região bem localizada, naquele ponto de tensão muscular do meu paciente. Então, ele não vai ficar soltando de uma maneira tão fácil como solta quando a gente está fazendo uma relaxante, por exemplo. E a sucção sendo mais forte também, a chance de soltar é menor, tá bom? Então, a massagem desportiva, ela é específica para tensão muscular. Então, a sucção é mais forte, portanto, é mais dolorida, tá bom? Já na massagem relaxante, ela é mais suave, ela é mais lenta, a sucção é menor, então ela não é dolorida, pelo contrário, ela é agradável, tá bom? Então, a liberação miofacial, ela pode ser feita antes e depois do treino, como eu falei, antes ou depois do atleta entrar para o game dele, né, para campo, ou seja, para o que for, pode ser feita antes e depois. Já a massagem relaxante somente depois. A gente não faz massagem relaxante antes de treinar, tá? E essa liberação miofacial vai fazer o quê? Vai aumentar a flexibilidade dessa fáscia, aumenta a flexibilidade dessa musculatura, aumenta a amplitude de movimento, consequentemente aumenta a força muscular. E aí, se eu usar isso tudo depois, eu vou ter uma reintegração desse atleta muito mais rápido, porque não teve lesão, porque essa musculatura já estava preparada antes de entrar em ação. Entendeu? Eu já preparei, eu já trouxe sangue, já oxigenei. É até interessante, vou até fazer uma pausa aqui onde eu parei, que eu quero falar uma coisa para vocês e eu quero que vocês me respondam aqui. O que é correto? Eu vou treinar, tá? Vou pra academia. Eu aqueço e já treino, ou eu alongo, aqueço e treino? Eu devo alongar antes de treinar ou não? Vou esperar vocês me responderem. Chuta aí quem não souber. Você, na academia, você alonga antes de começar a atividade física? Antes de começar a aquecer? Ou aquece já longo? Como que você faz? Fala pra mim. Keila falou aquece primeiro. Carol, até onde eu sei, não se mistura alongamento com o treino. Cá, depois de treinar. Mais alguém? Alguém alonga antes de começar a treinar? Alonga somente depois de treinar. Keila falou. Exatamente, gente. A gente não pode alongar a musculatura antes, tá? Não antes de aquecer. Eu posso até ir lá na esteira, dar aquela aquecida, fazer o meu core, fazer o meu coração bater e a minha musculatura aquecer. Aí eu posso alongar. Posso alongar antes do treino, mas se eu aquecer antes, tá? Se não, eu só alongo depois. Porque se eu for alongar uma musculatura que está fria, que não aqueceu, eu posso causar rupturas de fibras musculares. Então, não posso fazer um alongamento da minha musculatura sem antes aquecer. Essa musculatura tem que estar preparada para poder receber o alongamento. Então, vocês estão certinho, ó. Todo mundo fazendo correto aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, a ventosa, ela vai trazer aquele sangue pro local, né? Ela vai causar aquela vasodilatação porque eu fiz ela de uma maneira de deslizar, deslizante. Então, eu trago um sangue oxigenado ali e eu melhoro a lubrificação, eu melhoro a hidratação da fáscia muscular. Vocês podem olhar aí, eu tenho fotos de antes e depois, que às vezes a paciente não consegue pôr a mão nas costas, fica aqui, e depois da ventosa consegue colocar essa mão mais para trás, levantar essa mão mais, simplesmente pelo fato de eu colocar a ventosa e trabalhar.
isso que não foi feito liberação miofascial, porque é um paciente que não está saudável. Por isso que eu não fiz uma liberação miofascial, ela não é atleta, eu fiz um tratamento com ventosa. E eu ganhei amplitude de movimento. E o que é isso? É a mesma coisa quando eu faço lá na aula da ventosa, que eu coloco as ventosas na lombar. Primeiro eu peço para a pessoa pôr a mão no chão, né, para ver alongamento de isquiotibial. Viu o alongamento? Falta um tanto assim para chegar no chão. Coloca as ventosas. E às vezes a pessoa vai lá, faz o mesmo movimento e rela as mãos no chão. O que aconteceu? Eu alonguei, eu distensionei a minha fáscia muscular. Então é uma coisa imediata. Isso que eu não coloquei tanta tensão, né? Suguei tanto, porque é um paciente que ali não é um atleta. Muitas vezes tem algum problema muscular ou algum problema de dor. Então a gente não faz com tanta sucção. Mas quando é o atleta, a gente faz com bastante sucção e dá tudo certo. Então ele aumenta a flexibilidade da minha fáscia muscular. Eu consigo distensionar essa face, tá? Então a ventosa, antes da atividade física, ela prepara essa musculatura. Então ela trabalha como uma prevenção para o meu atleta não ter lesões. E depois ela trata, tirando esse ácido lático, esse acúmulo de toxinas e fazendo com que esse atleta volte de uma maneira mais rápida para o jogo, tá? Então a ventosa pós-atividade física, principal função dela é a dissolver esses nódulos. Então a principal função é dissolve os nódulos de dor, os nódulos musculares, o que causaria dor no meu paciente, faz com que essa face distensione, se alonga, se reidrata e volta para o jogo muito mais rapidamente, tá? Então, e para nós? Por que é bom utilizar a ventosa na liberação miofascial? Porque a gente sabe que fazer uma liberação miofascial num atleta é uma coisa muito pesada. É uma coisa que requer força, requer braço. E às vezes nós, mulheres, somos pequenininhas e o atleta é grande, né? É um homem forte, com uma musculatura pesada. Não é fácil a gente fazer essa liberação. E a ventosa vem ajudando os nossos braços. Eu faço menos força, né? Mas lembrando, gente, que eu nunca vou direto com a ventosa para ter uma liberação miofascial. Eu gosto sempre de preparar a região que eu vou trabalhar. Então eu venho primeiro com os polegares, com as mãos, massageando, relaxando aquela musculatura. Se é um paciente muito forte, que eu tô ali fazendo muita força, também para me poupar, eu venho trabalhando o antebraço, eu venho trabalhando o cotovelo nos pontos gatilho, deslizando com o cotovelo. É lógico que eu tenho que ter uma certa habilidade, porque o cotovelo machuca, tá? A gente não percebe a força da pressão nesse pontinho que a gente tem aqui, que acaba machucando. Mas eu faço toda essa liberação no braço, e aí eu venho fazendo um trabalho mais pesado, mais cansativo com a ventosa. Então eu, como terapeuta, me poupo disso. Porque eu venho ali trabalhando a ventosa, deslizando e rodando ela, economizando a canseira do meu braço, a minha força física, e trabalho de uma maneira muito mais fácil, sem me cansar tanto, tá? Mas é muito importante que a gente faça uma liberação antes com as mãos. E vocês vão vendo que com o tempo, com o passar das atividades, a gente fala que a gente começa a ter dedos com olhos, porque a gente vai pondo a mão, você olha, você tá com dor aqui? Eu tô. Aí você vai dizer, e aqui esse pontinho, tá doendo? Tá doendo. Como você sabe? Gente, a gente sente tudo nas mãos. Eu consigo sentir na drenagem linfática, se tiver um acúmulo de líquido não razoável, né? Uma coisa assim que eu não consiga visualizar, mas se tiver uma quantidade interessante, eu consigo sentir nas minhas mãos. Então a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Por isso é tão importante a gente fazer o uso das mãos antes da ventosa, tá? Então a ventosa vai aumentar o desempenho da minha musculatura, porque esse sangue oxigenado tá chegando, tá levando embora ácido lático, substâncias tóxicas, e a minha musculatura se recupera com facilidade, tá?
A ventosa estática, então, eu vou usar mais quando eu tenho um ponto de dor específico. A pessoa treinou lá muita costa, fez muito exercício de costas. Aí eu vou lá, sinto um ponto gatilho, eu coloco a ventosa estática ali, para relaxar aquele ponto, para tirar aquele ponto gatilho, para tirar aquele nódulo de tensão. Tá? Então a ventosa estática é mais para isso. Já a deslizante, com a sucção mais suave, eu uso para relaxar. A deslizante com uma sucção mais forte, eu uso para liberação miofacial, tá? Então conseguiram entender essas três ideias? Estática, uso no ponto de dor. O paciente reclamou, tá com dor? Coloco ela lá estática e deixo ela quietinha. Se eu quero só relaxar a musculatura, eu uso ela deslizando com uma sucção suave, tranquila, sem machucar meu paciente. Se o meu paciente precisa de uma liberação miofacial, eu vou usar essa ventosa deslizante, porém com uma sucção mais forte. Entenderam? Então vamos lá. Então ela vai relaxar a contratura da fáscia, vai devolver a elasticidade, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca a ventosa nos pés, que eu falo, pode sugar com força, pode sugar, suga forte, não fica marca, mas eu tenho um relaxamento global, um relaxamento do corpo. Primeiro porque eu tô colocando uma coisa que é agradável no pé, sugando, tô liberando a fáscia muscular e também tô pegando pontos da reflexologia podal. Então eu trabalho várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes aquilo ali vai repercutir num outro ponto do meu corpo. Seja pela reflexologia, por ser um ponto, de um ponto reflexo literalmente, ou então pela liberação da face muscular dos pés. A gente nem percebe, mas a face muscular dos pés é uma das que mais ficam em contração, ficam contraturadas. Porque, gente, pra gente se manter em pé, tem que ter um equilíbrio muito grande. E o lugar de maior sobrecarga são os pés. Então, a sola dos pés é onde a gente mais tem essa liberação, tá? Relação à sucção, que eu tô falando aqui que a sucção é mais forte, né? Então, como que eu vou saber quanto sugar? Cada paciente tem uma percepção de sucção, uma percepção de dor. Então eu tenho que explicar para esse paciente que eu não posso colocar uma sucção muito suave quando eu quero a liberação miofacial. Então, olha, sugou, nossa, tá doendo, espera um pouquinho. Vai deslizando, vai relaxando. Relaxou essa musculatura? Suga mais. Fala para ele que você precisa causar um certo desconforto nessa musculatura para eu ter a liberação miofacial. Keila colocou, tenho clientes que quando estou massageando os pés diz sentir fisgada nas costas. Keila, provavelmente você está pegando algum ponto da reflexologia podal. Gente, a reflexologia podal é tão legal, nossa, é um barato aquilo. Você está fazendo, você sente cristal, ou você percebe que o paciente contraiu, você fala, está na região do ponto de ombro. Você tem problema no ombro direito? Nossa, eu tenho, como que você sabe? Porque é uma coisa assim interligada, né? É um ponto reflexo daquela região. Então a resposta é bem legal, bem interessante. Provavelmente, Keila, você está trabalhando ali a região de coluna sem saber, tá? Trabalha aí a ventosa. A ventosa no pé a gente não consegue deslizar. A não ser quem tem um aparelho de endermo, da endermologia, você consegue deslizar porque ele solta logo a sucção, mas rapidinho você consegue pegar. É diferente da ventosa de acrílico ou de silicone que não consegue pegar muito fácil a região. Então, retornando, lembrar de usar a ventosa girando o copo, porque como essa sucção é mais forte, fica difícil a gente deslizar da mesma maneira que a gente faz na massagem relaxante, tá? Então, vai girando o copo, que é mais fácil, caminhando ele de uma maneira que você vai girando. Lembrando que o paciente, que é um paciente com dor pós-atividade física. Então, esse paciente que eu tô trabalhando a liberação miofacial, ele não tem lesão. É um paciente que eu tô trabalhando liberação miofacial para ele voltar mais rápido para a ativa de treino dele.
tá? Então é um paciente saudável, um paciente que está estável, tá bom? Não é paciente com dor. Isso é muito importante a gente fixar. Eu posso associar outras técnicas. Por exemplo, eu estou fazendo uma liberação miofascial, eu tenho uma lâmpada lá de infravermelho, eu posso colocar a lâmpada enquanto eu estou fazendo a liberação. Estou agindo com duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, lembra sempre de estar associando técnica. Fiz ali, ou eu quero aquecer aquela região. Ah, eu tenho pedras quentes, olha que legal. Relaxa a musculatura ali com as pedras quentes antes, já traz um sangue oxigenado ali. E depois você vem só finalizando com a ventosa. Ou vice-versa. Trabalha a ventosa na miofascial, liberando, judia do paciente primeiro. E depois você vem dando como prêmio para o seu paciente uma massagem deslizando ali aquela região, relaxando com as pedras quentes. Tá bom? Então, outra associação que dá para fazer. Não pode esquecer de preparar essa musculatura para receber a ventosa. Já falei que eu libero primeiro com as mãos, com os dedos, né? Então, na miofascial, na liberação miofascial, na massagem de liberação miofascial, não preciso usar só ventosa, né? Eu posso usar o Theragun, que é aquela pistolinha, sabe? Aquele revolvinho que fica dando soquinho. Então, ele vem trabalhando a região, pode ser feito dessa maneira. Pode ser feito com aquele soquinho em inglês, né? Então, tem vários utensílios para a gente estar utilizando na liberação miofascial. É que aqui, especificamente, eu estou falando da ventosa, tá? E lembrar sempre, gente, de posicionar bem o seu paciente. Então, se eu vou trabalhar costas, decúbito ventral. Trabalha as costas. Nossa, tá com muita dor na região de trapézio. Deita o paciente de lado com o travesseiro. Posiciona o pescoço. Trabalha deslizando toda essa região. Paciente sentado. Nossa, eu preciso trabalhar mais região cervical. Paciente sentado, apoia a cabeça nas mãos. Vem trabalhando região cervical. Sempre digo isso em aula. Gente, tá fazendo um movimento da massagem, da ventosa, eu não tô confortável, tá doendo as minhas costas, tem alguma coisa errada. Ou o paciente está desconfortável, tem alguma coisa errada. Corrija a sua postura, corrija a postura do seu paciente. Coloca ele da melhor maneira e se coloca da melhor maneira. Não adianta a gente trabalhar lá tudo torta para dar um conforto pro paciente e eu não estar bem. Quanto tempo eu vou ter aí de vida profissional se eu não trabalhar direito? Não é? Então lembra sempre de corrigir a sua postura e você está confortável naquela posição que você vai trabalhar o seu paciente, tá? Então eu falei que pode usar a ventosa menor para ter uma pressão maior, para não ficar escapando. Então é uma dica. Pega a ventosinha lá média, não precisa ser a grandona. Põe mais pressão nessa ventosa, ela não vai ficar escapando e soltando tanto, vai ficar mais fácil para você trabalhar. Lubrifica bastante a região. Associa com mobilização dessa articulação, associa com alongamento. Gente, o paciente tem que alongar. Então, se ele não faz sozinho, você tem que fazer com ele, você tem que fazer por ele, você tem que tracionar esse seu paciente. Por que quando a gente faz a massagem, que a gente vem, contorna o ombro e traciona a cervical, eles falam, ah, que delícia. Porque é bom, que é gostoso, porque alongar é gostoso. A gente tem essa ideia que alongar dói, mas não é isso não. A gente vai até o limite do meu paciente. Chegou no limite, eu puxo só mais um pouquinho e seguro. Então não vai ser uma tortura para o seu paciente, tá? Usar o antebraço para regiões grandes, para você não se cansar tanto, tá? Podemos associar com os óleos essenciais, ó. Por que eu quis fazer hoje a ventosa de liberação miofascial? De fáscia muscular, né, especificamente. Porque essa semana eu tô travado, tô com muita dor nas costas. Então, quais estão sendo os meus recursos? Eu já me submeti a massagem, eu já fiz ventosa, eu já fiz vibrocel, tá? Então, assim, já tô trabalhando tranquilamente. No começo da semana eu atendi de manhã, o pessoal da tarde eu desmarquei. E associei também, ó, óleo essencial de alecrim. Por que o alecrim? Gente, não é a marca, tá? Que eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam o alecrim. Então, o óleo essencial de alecrim,
ele é muito bom para dor muscular. Então eu pingo ele, uma gotinha na minha mão, coloco o óleo, que eu gosto muito, que é o semente de uva, né? Que é um óleo vegetal 100% puro, somente de semente de uva. Pingo lá uma gotinha, aqueço na minha mão para ativar bem e vou lá, massageio a minha região da lombar, que é onde eu tô com dor. Depois eu venho e puxo o ar, porque é para entrar esse aroma aí, para ele fazer efeito. Então, associem as coisas, usem outras técnicas, casa com a ventosa, tá bom? Saiba usar os recursos que você tem em mão para dar o resultado final para o seu paciente, ok? Alguma dúvida? E aí, gostaram? Acabei o assunto. Tem dúvidas? Gostaram da live? Fala pra mim. Usa óleo essencial no seu tratamento? Adoro os óleos essenciais, gente. O que foi, Carol? Tensão muscular? Vocês já trabalham com liberação miofascial com a ventosa? Respondem aí pra mim. Amei, foi top sábado. Vou fazer o curso de liberação miofascial. Ah, você vai fazer o curso de liberação miofascial no sábado. Legal. Hoje você fez a drenagem, né? Gostou, Carol? Sem dúvidas? Então, semana que vem, quarta-feira, 8 da noite, estou aqui de novo pra gente conversar. Já que perguntou, a ventosa seria de acrílico? Sim, já que é de acrílico mesmo, tá? Se você tiver o aparelho de Indermo, aquele aparelho de sucção, você pode utilizar ele, que vai facilitar pra você. Mas é a ventosa de acrílico mesmo que a gente trabalha, tá? Gostou então, Carol? Que bom. Mais alguma dúvida? Muito boa a live, obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. E quarta-feira estarei aqui. Gente, manda sugestões do que vocês querem ouvir. Adorei a live, uma aula. Que bom, obrigada. Mandem sugestões de assunto que vocês querem que eu fale. Não precisa necessariamente ser da ventosa, né? Mas algo ligado aqui, porque o Instagram aqui, esse Instagram é sobre ventosa, mas a gente pode falar sobre massagem, relaxante, outras coisas associando ventosa, modeladora, associando ventosa, qualquer outro assunto, tá? Aromaterapia. Então me mandem sugestões, que tem horas que a gente fica assim, eu fico meio perdida do que falar. Nossa, mas parece que eu já falei tanta coisa, né? Tem ainda assunto? Então, às vezes uma coisa que é óbvia pra mim não é pra vocês. Então, é interessante também vocês me mandarem. Ou, se vocês preferirem, a gente pode fazer a próxima live de caixinha de perguntas. E vocês me mandam uma pergunta, como eu já fiz uma live, foi bem interessante isso. E a gente faz. Ah lá, Jaque já mandou, aromaterapia. Ah, legal. Então, tá bom, pessoal. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada. E até quarta-feira que vem. Até mais. Fiquem com Deus.